Quando a gente fala de lutas memoráveis, lutas marcantes na história, a gente pensa em Max Holloway contra Justin Gaethje, Jon Jones contra Alexander Gustafsson, a segunda luta entre Rory MacDonald e Robbie Lawler, mas quem acompanha o MMA sabe que nem sempre a gente tem o privilégio de assistir um combate épico, uma luta insana. Na verdade, infelizmente, muitas vezes acontece o contrário. No final, a gente acaba assistindo uma luta tão ruim, tão decepcionante, que fica marcada na história justamente por isso. E no Conto das Lutas de hoje, vamos sair um pouquinho do UFC e ir para o Bellator, onde aconteceu a pior luta da história do MMA. Vamos voltar para 2016, uma época onde o Bellator estava tentando se firmar como a segunda maior empresa de MMA após o UFC. E era um ano onde a empresa de Scott Coker estava conseguindo atrair bastante atenção e bons números, já que eles estavam conseguindo roubar alguns nomes conhecidos do UFC. E embora tivesse conseguido contratar grandes nomes no flor da idade, como foi o caso de Ryan Bader, Rory MacDonald e Gegard Mousasi, a maioria das contratações do Bellator de ex-lutadores do UFC eram aqueles grandes veteranos, que estavam em fim de carreira e já não conseguiam ser competitivos no UFC. Foram os casos de Chael Sonnen, Wanderlei Silva, Rampage Jackson, Frank Mir e Fedor Emelianenko. E por causa disso, como o Bellator estava ficando conhecido por contratar lutadores no fim da carreira, virou até piada na internet, que o Bellator era o asilo do MMA. E essa piada nunca foi tão real quanto em fevereiro de 2016, quando aconteceu o estranho Bellator 149, cuja luta principal seria Royce Gracie contra Ken Shamrock. Não, você não ouviu errado, eu falei Royce Gracie, a lenda do UFC, aquele que lutou na primeira edição do UFC lá em 1993. Sim, Royce Gracie, aos 49 anos de idade, enfrentaria um dos seus maiores rivais pela terceira vez, o americano Ken Shamrock, que lutou com Royce no UFC 1 e agora teria 52 anos de idade. E não seria uma luta de boxe de exibição, aquilo ainda não estava popular nessa época. Seria uma luta profissional de MMA. E eu sei que isso cheira bastante a desastre, fazer uma terceira luta entre os dois 20 anos depois do último confronto, com os dois no pé dos 50 anos de idade. Mas acreditem se quiser, não é sobre essa luta que é o vídeo de hoje, mas sim sobre o co-evento dessa mesma noite, que foi a luta entre Kevin Ferguson e Dafir Harris. Você não faz a menor ideia de quem são esses caras, né? Beleza, talvez se eu falar o nome de guerra deles, agora sim você vai reconhecer. Kevin Ferguson, também conhecido como Kimbo Slice, enfrentando Dafir Harris, também conhecido como Dada 5000. Dois caras que tiveram basicamente o mesmo início. Eles vieram das lutas de rua, das brigas de rua que viralizavam na internet. Kimbo Slice foi disparado o mais conhecido, chegando a se animar para fazer lutas de MMA. E aproveitando a fama do cidadão na época, o UFC até colocou ele no seu plantel, competindo no TUF, onde ele acabou sendo atropelado pelo Roy Nelson. Mas depois deram uma segunda chance para ele, ele lutou no UFC, chegou a vencer uma luta, mas em seguida sofreu uma derrota para Matt Mitrione. Em seguida, ele se aposentou dos esportes de combate em 2010. Ainda assim, ele era uma figura muito popular, muito notória dentro do mundo das lutas, e por isso decidiram fazer esse confronto contra um cara que teve basicamente a mesma origem, que é o Dada 5000. E pessoal, vamos ao óbvio, pelada não é futebol profissional e briga de rua não é luta, não é um esporte. Ou seja, esses dois não são atletas de verdade. O Kimbo Slice até chegou a quebrar um galho, como eu falei, venceu uma luta no UFC contra um cara com cartão negativo, mas venceu. De qualquer forma, nenhum dos dois, nem o Kimbo nem o Dada 5000, são atletas de alto rendimento. Só que o que essa luta prometia não era primor técnico, era uma briga de rua, era trocação franca. Eram dois caras grandes que vieram da briga de rua. O que poderíamos ter então era aquela clássica trocação franca, uma briga de bar sendo transmitida ao vivo. Tinha tudo pra ser, no mínimo, divertido. E sim, até tivemos uma briga de bar nos primeiros 20 segundos de combate, que foi basicamente o tempo do Kimbo conseguir o primeiro double leg depois da primeira troca de socos. O Kimbo conseguiu a queda, derrubou o Dada 5000 e a partir dali a luta basicamente acabou. E o show de horrores da pior luta da história do MMA começou. Toda a energia do Kimbo parece ter sido depositada naquela queda,
porque logo em seguida ele simplesmente morreu no gás. Passou 2 minutos inteiros montado na montada sem fazer absolutamente nada. E o coitado do Dada 5000 que estava por baixo dele, muito menos. Finalmente os dois se levantaram e ambos estavam mortos. Não perderam tempo e passaram mais 1 minuto agarrados no clinch, sem fazer nada, só tentando respirar. Mais uma vez o árbitro John McCarthy separou a luta, faltando 1 minuto e meio pro fim do round, mas os dois estavam exaustos, mal conseguiam levantar as mãos. Uma cena vergonhosa, eles faziam de tudo para buscar o clinch para tentar respirar de alguma forma. Fim do primeiro round, os dois voltaram exauridos pro corner e o Dada 5000 demorou muito para se levantar do banquinho. Ele não queria voltar pro segundo round. Mas o segundo round começou e depois de mais um show do pior nível possível de trocação, o Kimbo consegue mais uma queda. Ficou por cima por 1 minuto sem fazer nada e o árbitro levanta os dois novamente. Depois disso, mais 1 minuto de clinch sem fazer nada. Mais uma queda horrorosa, novamente sem fazer nada por cima, e o árbitro manda os dois levantarem pela segunda vez somente nesse round. O Kimbo até chega a acertar bons socos, mas estava cansado demais para conseguir capitalizar. E a torcida estava incrédula, sem reação, sem saber como reagir a isso. Isso não era luta. Enquanto isso, o árbitro separava os dois pela terceira vez, pela falta de atividade. Mas não tinha jeito, logo mais eles voltaram de novo pro clinch e o Kimbo tava tão cansado que se ajoelhou sozinho no chão. Só que o Dada tava mais cansado ainda e por causa disso, mesmo com 0 de energia, o Kimbo Slice conseguiu ficar por cima e pegou a montada. Só que mesmo na melhor posição possível que um atleta pode conseguir em uma luta de MMA no solo, o Kimbo Slice não conseguiu fazer absolutamente nada. Ele tava muito cansado, nem sequer conseguiu trabalhar no ground and pound, sendo que ele tava na montada. E pela 4ª vez o árbitro separou os dois. Foi a primeira vez que eu vi um árbitro levantar um atleta que estava na montada. E os segundos finais desse segundo round foi uma disputa para ver quem caía primeiro. E eles nem precisavam de socos, o Kimbo estava quase indo ao chão sozinho. Por sorte, o round chegou ao fim. Mas no round seguinte, esse show de horrores finalmente terminou, com o Dada 5000 caindo sozinho por exaustão. Sim, o tanque de combustível do cara simplesmente chegou a 0. Zerou até a reserva, a ponto dele sucumbir e desmaiar no meio do cage. E assim, finalmente, esse circo chegou ao fim e Kimbo Slice foi declarado vencedor por nocaute técnico devido a uma exaustão, naquela que foi a pior luta da história do MMA. E a exaustão do Dada 5000 não era teatro ou exagero, foi um negócio sério. Ele teve uma parada cardíaca e teve que ser retirado de maca e levado às pressas ao hospital, onde o coração dele parou 2 vezes. Graças a Deus ele sobreviveu, tem 46 anos de idade hoje e, graças a Deus, nunca mais pisou em um ringue. Ele ainda tentou fazer uma luta de boxe sem luvas lá na Flórida, só que a comissão atlética barrou, disse que ele não era permitido a subir nunca mais em um cage. Outro fato interessante é que, por mais que ele tenha vencido, essa vitória do Kimbo Slice não durou muito, já que ele foi flagrado no teste antidoping pelo uso de nandrolona. E dessa forma, o resultado da luta foi anulado e hoje é um no contest, luta sem resultado. E agora é um fato triste, porque essa foi a última luta do Kimbo Slice, que faleceu 4 meses depois do confronto, devido a um infarto. Segundo o laudo médico, Kimbo tinha sérios problemas de saúde, incluindo um tumor no fígado e precisava de transplante de coração. Segundo os dirigentes do Bellator, os exames médicos do Kimbo Slice, tanto antes quanto depois da luta, não apontavam nenhum problema. Inclusive, já estavam planejando outra luta para ele. Infelizmente, não aconteceu por causa da tragédia. Esse foi, sem dúvidas, um dos maiores tiros no pé da história do MMA. Uma tentativa desesperada do Bellator de conseguir atenção, mas no fim das contas serviu como uma lição valiosa. Se o Scott Coker queria que sua empresa fosse reconhecida como uma das maiores ligas de MMA do planeta, ele tinha que se livrar desse tipo de luta, desse tipo de circo. E o pior é que o Bellator ficou com uma imagem péssima, porque os dois quase morreram depois dessa luta. Quer dizer, o Kimbo Slice morreu, e por mais que o Bellator aponte que não teve ligação essa luta com o falecimento do Kimbo Slice, não há como não fazer uma ligação, já que ele morreu de infarto e ele estava praticamente sofrendo depois da luta. Graças a Deus, desde então, o Bellator seguiu por um caminho muito diferente e veio a se tornar esse gigante do esporte que conhecemos hoje. E apesar de ainda acontecerem lutas entre veteranos, são entre veteranos que ainda têm alguma lenha para queimar, que já foram atletas de verdade. Como foi o caso, por exemplo, de Vanderlei Silva contra Chael Sonnen, que, no fim das contas, foi o maior pay-per-view da história do Bellator. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.